Oi amigas, como que vocês estão? Eu sou a Gil e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todas as minhas leituras de 2024. E nós temos muitos livros para serem comentados nesse vídeo. Em 2024 eu me superei e li 75 livros, o que foi maior do que o meu 2023, 2022 e 2021 somados de leitura. Foi realmente um ritmo que eu não estava acostumada, eu fiquei super feliz. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar esses títulos para vocês, fazer ali breves comentários, falar a minha nota e falar se ele era do meu desafio TBR ou não, pra tentar não deixar esse vídeo tão gigante assim. Gente, pra essa grande tarefa de falar sobre cada um dos livros, eu não vou contar com a minha memória somente. Vou contar com a ajuda do meu caderno de leituras de 2024. Nele tem tudo anotadinho, bonitinho, cada uma das coisas que eu achei. E já tem o tour completo por ele aqui no canal. O vídeo vai ficar linkado aqui embaixo, caso você queira conferir. E eu não vou nem me estender mais aqui nessa introdução. Já vou te pedir para se inscrever no canal se você for nova por aqui e para você deixar o seu like e o seu hype nesse vídeo, porque ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Comecei 2024 lendo O Circo da Noite. Essa leitura, ela é completamente mágica, envolvente e maravilhosa. É de uma das minhas autoras favoritas e eu dei 4,5 estrelas e era do meu desafio TBR. Cultiva o Jardim do Sonho. Os poemas são de acalentar o coração e tem ilustrações belíssimas aqui dentro que complementam perfeitamente o livro. Dá pra ler em um dia e eu dei 4 estrelas. E também era um livro do meu desafio TBR. A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, é um livro de não ficção onde ela discorre sobre o tema do amor e é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Foi uma das minhas melhores leituras de 2024. Eu dei 5 estrelas, foi favorita. Esse livro eu ouvi em audiobook e eu tô muito animada pra comprar a versão física e reler de tanto que eu amei. O Gato que Amava Livros foi uma delicinha de leitura. Ele é um livro que fala sobre livros, algo que sempre conquista o meu coração e reflete muito sobre a maneira como a gente consome literatura e livros atualmente. Eu amei e dei 4 estrelas pra ele. A Seca é um suspense com 2 histórias sendo contadas, uma no presente e outra no passado, e eu fiquei completamente obcecada pra entender o que aconteceu nas 2 linhas temporais. Não adivinhei nenhum dos plots, foi bem surpreendente pra mim. Senti que faltou um pouquinho de investigação, afinal algumas coisas foram mais pelo destino e a coincidência, mas ainda assim eu amei, dei 4 estrelas e era um livro do meu desafio TBR. O Príncipe Serpente foi uma leitura que eu fiz pra dar uma espairecida. Ele é um romance de época e, como disse uma querida lá no Scooby, é paia, mas é bom, e eu dei 3 estrelas pra ele. O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, é um ensaio que, assim, tocou muito o meu coração. Achei que ele escreve de uma forma muito bonita sobre assuntos muito profundos e muito dolorosos. E é um pouco triste, mas é a realidade que a gente vive e eu acho um ótimo livro pra gente refletir enquanto sociedade. Eu dei 5 estrelas e ele era um livro do meu desafio. Depois eu li Puli Kim Jong-so, ele era um livro do meu desafio e eu não gostei nada, nem um pouquinho desse livro e acabei dando 1 estrela. Vita Nostra é uma fantasia completamente maluca e eu não sei como, mas ele me deixou envolvida e extremamente irritada em partes iguais. É uma história que ela não é dada pro leitor, não tem muitas explicações e eu achei que eu estava odiando essa leitura, mas de alguma forma no final eu dei 4,5 estrelas. Não sei o que aconteceu, eu amei, mas não sei explicar. E ele era também um livro do meu desafio TBR. Vita Nostra acabou com o meu psicológico, então eu precisei de outra leitura leve só pra me distrair. E eu acabei escolhendo As Garras do Desejo, que é um romance de época bem fofo, bem levinho. Eu gostei bastante do casal e do desenvolvimento da história, mas achei que o final se resolveu meio que magicamente, sendo que era algo bem complicado. E aí eu dei 3 estrelas pra esse aqui. Phoebe vai contar a história dessa personagem que é uma mulher escravizada no sul dos Estados Unidos no século XIX. É uma história extremamente necessária, mas muito dolorosa de se ler. Eu dei 4 estrelas e também era do meu desafio. O Garoto da Loteria é uma história que pra mim não funcionou. Aqui nada faz sentido. Eu não consegui visualizar essa criança passando por tudo o que ela passou sozinha nas ruas de Londres. Eu tinha dado 2 estrelas, mas sinceramente acho que merece uma só. Achei bem ruinzinho e também era um livro do meu desafio. O Romance de Tristão e Isolda é um clássico que eu queria ler há tempos. É uma tragédia romântica daquelas cheia de encontros e desencontros e do nosso herói Tristão
estão enfrentando vários e vários desafios para finalmente ficar com a sua bela e amada Isolda. Simplesmente amei, 4 estrelas, e também era um livro do meu desafio. Coisas Invisíveis que Moram na Minha Cabeça é um livro ilustrado e escrito pela Zebrada, então ele é absolutamente lindo e ele é perfeito para você ler em uma tarde e deixar o seu coração quentinho. Pra mim foi impossível não amar e eu dei 5 estrelas pra ele. E eu finalmente li esse meu box do William Shakespeare com as comédias A Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza e A Tempestade. Peças históricas, Ricardo III, Ricardo II, Júlio César e Antônio e Cleópatra. E as tragédias com Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, O Mouro de Veneza e Macbeth. Claro que eu gostei mais de umas peças do que de outras, mas no geral eu gostei muito de fazer essa leitura, porque tirando Romeu e Julieta, as outras eu só sabia vagamente do que falavam, e foram leituras bem mais tranquilas do que eu imaginei que seriam. Todos os 3 livros eram do meu desafio TBR, e eu dei 4 estrelas e meia pra comédias, 4 estrelas pra tragédias e 4 estrelas pra peças históricas. O Beijo do Rio é um suspense nacional com vários furos, inconsistências e pontas soltas que eu decidi solenemente ignorar e passar o meu pano, porque a escrita do Stefano Volpi é muito envolvente. Ele conseguiu escrever um climinha assim de cidade pequena, bem creepy e apavorante. É um livro com temáticas pesadas, mas ele acaba não sendo tão gráfico. Também era do meu desafio e eu dei 4 estrelas. Bem-vindos à Livraria Huandong. É um livro que é um alívio e um respiro pro coração. Eu fiquei completamente apaixonada. Aqui a gente não tem uma história, um enredo com grandes pretensões, mas personagens muito verdadeiros que estão simplesmente tentando viver uma boa vida. É muito lindo, virou um dos meus favoritos de 2024 e eu dei 5 estrelas. Outro livro favorito foi Amor, Teoricamente, também virou meu favorito da Ellie Hazelwood. Eu amei os protagonistas individualmente e o relacionamento entre eles. E a escrita da Ellie Hazelwood, sempre muito divertida, muito apaixonante, eu dei 5 estrelas e favoritei. Outra autora que pelo menos comigo nunca errou, Taylor Jenkins Reid, com Carrie Soto, está de volta. Pra mim, o maior feito desse livro é que ele me fez amar tênis, algo que eu sempre achei chatíssimo. Amei conhecer mais e acompanhar o desenvolvimento da Carrie Soto, 5 estrelas e favoritado. Enraizados é uma fantasia em volume único. Eu comecei amando essa história, mas acho que a autora acabou se perdendo um pouco, colocando muita coisa aqui dentro e se tornando até um pouco repetitiva. No final, eu dei 3 estrelas e meia e era um livro do meu desafio. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, foi uma leitura que eu completamente amei. Ele é um livro de não ficção que fala da essência do cristianismo de uma forma muito leve, muito profunda e muito única, como só o C.S. Lewis consegue escrever. Era um livro do meu desafio, eu dei 5 estrelas e virou meu favorito do ano também. Mais um livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Aqui ele é bem mais irônico, mas ainda assim inteligente como sempre. Eu achei a forma como ele narra essa história muito criativa. Dei 4 estrelas e meia e também era um livro do meu desafio. Ninféias Negras foi uma leitura que eu comecei sem esperar nada e no final eu estava simplesmente gritando com o que acontece. Foi uma das minhas melhores leituras de 2024, era do meu desafio e eu dei 4 estrelas e meia. Veríssimas também é uma leitura do meu desafio que não me empolgou muito. Acho que não foi uma boa ideia picotar trechos da obra do autor e jogar aqui em formas de verbete de dicionário. As coisas perderam um pouco de sentido, mas algumas eram engraçadas e inteligentes, então no final eu dei 3 estrelas. Para Viver um Grande Amor, do Vinícius de Moraes, também era uma leitura do meu desafio que eu simplesmente detestei. Eu sei que é um livro escrito em outra época, mas eu não consigo tolerar algumas das coisas que ele diz aqui. Desnecessário, eu não gostei nada. Uma estrela, péssimo. O infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres é um compilado de contos. Contos, no geral, não me conquistam muito. Eu tenho dificuldade de me conectar com essas histórias que acabam passando muito rápido, mas esses aqui são muito bons. Se eu não me engano, eles são baseados em histórias reais, o que é muito revoltante. Era um livro do meu desafio e eu dei 3 estrelas. O Pássaro Raro é um livro de um dos meus autores favoritos. Eu não sabia, mas ele também é um livro de contos e apesar de gostar de muito do que estava escrito ali, alguns eu achei meio repetitivos e eu não consegui sentir muito a essência do Joyce Stengard nesse livro. Acabei dando 3 estrelas, ele também era do meu desafio. Melhor do que nos filmes da Lynn Painter, foi minha primeira leitura da autora e já me fez ficar completamente apaixonado por esses casais que se engalfinham, mas que são muito fofinhos juntos. Eu amei, dei 5 estrelas pra esse livro. A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, foi um livro que eu não entendi direito o que aconteceu.
a gente tem 3 capítulos, eu sinto que nenhum conversa com o outro, principalmente os 2 primeiros, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Eu só gostei mesmo do último capítulo, que leva o nome do livro, e por conta disso eu dei 3 estrelas e também era um livro do meu desafio. As Mais Belas Coisas do Mundo é uma leitura rápida, agradável e de aquecer o coração, com um projeto gráfico maravilhoso que complementa esse livro super bem, e eu dei 5 estrelas. Nós Dois Sozinhos no Éter é um livro que despedaçou meu coração em vários caquinhos e depois colou um por um. Fala sobre saúde mental, eu fiquei completamente apaixonada, dei 5 estrelas e virou um favorito do ano. Lugar Feliz, da Emily Henry, eu acho impressionante como os livros dessa mulher só melhoram um após o outro. Eu não consegui largar esse livro, o romance é uma delícia e ele mostra muito sobre como você pode construir a sua própria felicidade. 5 estrelas e favorito do ano. A Guarda-Costas é um romance bem levinho pra você passar o tempo, não se preocupar com nada. Achei o final um pouco mirabolante demais, por isso ele ficou um sólido 3 estrelas. A Incrível Lavanderia dos Corações é uma leitura muito gostosa pra deixar o seu coração quentinho, e apesar de ter amado essa leitura, eu sinto que faltou alguma coisinha que conectasse um pouco melhor o que estava acontecendo aqui nessa história, por isso eu dei 4 estrelas. Chamados para Criar é um livro de não ficção que fala sobre chamado criativo, e eu gostei bastante das reflexões e dos exemplos que o autor propôs aqui. Dei 5 estrelas, favoritei, e era um livro do meu desafio TBR. Identidade foi uma leitura que eu gostei bastante, é um livro bem curtinho e sinceramente eu queria um pouco mais de páginas para me envolver um pouco mais aqui nessa história. Eu dei 3 estrelas e meia e também era um livro do meu desafio. O Priorado da Laranjeira foi uma fantasia que, apesar do tamanho, eu não consegui largar. Ele é narrado por personagens diferentes que estão em lugares diferentes. No começo é um pouco confuso, mas conforme a história vai andando, você quer saber mais e mais o que cada uma das pessoas está descobrindo. Não consegui largar essa fantasia que era também do meu desafio e dei 4 estrelas e meia. Fui correndo comprar a continuação de tão maluca que eu fiquei. Então aqui a gente tem O Priorado da Laranjeira, a Rainha. Apesar do tamanho, eu senti que nesse livro as coisas não avançam tanto. Fica ali uma grande expectativa, um grande preparo para no final tudo se resolver de uma maneira muito rápida e muito simples, sendo que era um problema bem complexo. Não gostei tanto e acabei dando 3 estrelas. Tô Frito, como está escrito na própria capa, é uma coletânea de contos de desastres na cozinha de famosos chefes brasileiros. Eu não estava dando nada por esse livro, mas eu gostei muito da leitura. Parece que você tá contando de um dia que tudo deu errado pra sua melhor amiga tomando um cafezinho. Eu achei muito divertido, muito reconfortante. Não esperava, mas acabei gostando bastante. Dei 4 estrelas e também era do meu desafio. Aurora é um livro de não ficção, escrito pela Marcela Ceribelli, com temas sobre o universo feminino que eu gosto muito. A escrita da Marcela é muito boa, muito leve, muito divertida, apesar dela estar falando de assuntos bem sérios. Porém, como eu sou uma ouvinte do podcast, eu achei um tanto repetitivo. Eu não tava esperando muito que o livro ia ser um pouco dessa repetição do podcast, mas acabei dando 4 estrelas porque afinal eu gosto muito dos temas. Ninguém Nasce Herói foi uma grande decepção do meu ano. Eu estava muito animada pra fazer essa leitura que seria uma distopia nacional, mas achei muita coisa pra pouco desenvolvimento. A história acabou ficando um pouco rasa e fraca pra mim. Era um livro do meu desafio e eu dei 1 estrela. Jamais Peço Desculpas por Me Derramar são poemas carregados de sutileza e força ao mesmo tempo. Eu gostei muito dessa leitura e dei 4 estrelas. Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur. Os poemas da Rupi sempre falam muito comigo. Alguns poemas parece que foram saltados diretamente da minha mente. Foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, dei 4 estrelas e meia. Meus Dias na Livraria Morisaki é uma literatura de cura muito fofa, que mostra o poder transformador dos livros. Gostei muito, dei 3 estrelas. Porém, a continuação, Uma Noite na Livraria Morisaki, eu não gostei nada, achei a história muito picotada, muito rápida e pouco desenvolvida e acabei dando 1 estrela. Noites Brancas foi a minha primeira leitura do Dostoiévski e eu fiquei completamente encantada por esse amor impossível de acontecer. Eu tinha medo que Dostoiévski fosse muito difícil de ler, mas achei bem tranquilo e dei 4 estrelas. Nada para Ver Aqui é um livro inesperadamente muito bom. Eu achei que eu ia encontrar só uma história divertida e levinha, mas o autor conseguiu usar um plot completamente absurdo para criticar a desigualdade social da nossa sociedade. E eu senti tudo nesse livro. Eu ri, eu chorei, eu me desesperei, eu fiquei apaixonada, tudo aconteceu, dei 4 estrelas e meia. Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Topoki
aqui. Foi um livro que as minhas expectativas não condizeram com a realidade que eu encontrei. Eu achei que ia ser uma história ficcional e eram relatos autobiográficos da autora, mas não era exatamente o livro que eu tava esperando ler, e eu senti tudo um pouco cansativo e repetitivo, mas foi uma leitura que ainda assim eu gostei. Acabei dando 3 estrelas. O Amor como Revolução é uma leitura muito sensível, que atravessa as fragilidades do nosso tempo, com abordagem muito verdadeira, mas também doce e amorosa. Era um livro do meu desafio e eu dei 4 estrelas. Noiva, da Elie Hazelwood, me ensinou que eu só gosto de licanos e vampiros em Crepúsculo. Se não é Crepúsculo, eu começo a achar tudo um pouco estranho. Ainda assim, não tem como não amar os personagens que a Elie Hazelwood desenvolve. Achei algumas coisas meio creepy? Achei, mas o casal é muito fofo e o romance é muito envolvente. Como ela não tem culpa do meu gosto pessoal, eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. A Paciente Silenciosa foi mais um suspense completamente viciante que eu li em 2024. Muita gente me falava que eu ia amar, eu não dei crédito para essas pessoas, peço perdão. Fiquei completamente envolvida e enlouquecida por essa história. Dei 5 estrelas e virou um favorito do meu ano. Se a Casa 8 falasse, do Vitor Martins, como o próprio Vitor escreveu no pós-fácil desse livro, meu Deus, essas pessoas só vão conversar, não vai acontecer nada. Gente, mas como pode um livro onde nada acontece e as pessoas só conversam ser tão bom? Não sei explicar, só sei que eu recomendo demais esse livro e eu fiquei apaixonada nas 3 histórias que se passam nessa casa, que é a narradora do livro. Além de tudo, o Vitor tem exatamente o meu tipo de humor. Eu dei 5 estrelas e favoritei essa leitura. A Voz da Sereia volta neste livro. É um livro de poesias de uma trilogia da Amanda Lovelace. São poemas que falam sobre trauma e o processo, a jornada de cura desses traumas. É um livro muito bonito, mas também muito pesado, com vários gatilhos. Sugiro que você leia com cuidado. E eu dei 3 estrelas e meia. A Estranha Sally Diamond é um livro, gente, que eu nem sei o que falar pra vocês. Ele é um suspense, ele é bem perturbador. Eu não sei explicar, mas pra mim foi uma leitura muito, muito boa. Virou um favorito do meu ano e eu dei 5 estrelas. Em Agosto Nos Vemos tem aquela escrita cativante e encantadora do Gabriel Garcia Marques. Eles avisam no começo que é uma obra incompleta porque o autor acabou falecendo antes de conseguir terminar de escrever. Eu sabia disso, eu fui avisada, mas ainda assim eu não consegui ignorar. Falta muita coisa na obra e eu queria muito ver mais, acompanhar melhor essa história, o desenvolvimento dessa personagem. É um livro muito bom que eu acabei dando 3 estrelas e meia. A Improbabilidade do Amor foi um verdadeiro suplício. Eu nem sei como terminei esse livro. Muitas e muitas coisas me desagradaram. Eu sinto que eu poderia ficar aqui 1 hora só falando mal desse livro. Era do meu desafio e eu dei 1 estrela. Empreendedorismo Criativo também era do meu desafio e eu também detestei. Dei só 1 estrela. Achei todos os relatos aqui muito rasos e me pareceu uma história meio encomendada, o que não tem problema algum. Eu só não queria ter lido mesmo. Uma Tempestade de Verão foi um romance que eu fui ler esperando fofura e leveza, e ao mesmo tempo que ele entrega isso, ele entregou muita chatice junto pro meu gosto. Acabei achando tudo muito cansativo e tirando a parte do relacionamento dela com a irmã, que eu achei belíssimo, achei o resto muito cansativo, repetitivo e um pouco sem pé nem cabeça. Acabei dando 2 estrelas e meia. Todo Dia, Mesma Noite é uma leitura dilacerante. Eu chorei da página 1 até a página 236, sem brincadeira. Vai contar histórias de alguma das vítimas da Boate Kiss, e aqui a Daniela consegue pegar essa tragédia que no final foi muito reduzida a números e estatísticas e devolver muita humanidade, muita pessoalidade para as vítimas e para as famílias das vítimas. E apesar de ser um livro que eu considero pesado, ele é muito necessário. Eu recomendo muito a leitura. Eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro. Depois a gente tem Apostando no Amor, mais um romancinho perfeito da Lynn Painter. Sério, eu estou completamente Lynn Painterizada. A Lynn consegue construir esses personagens com uma implicânciazinha que eu amo acompanhar, amo torcer por eles. É leve, é gostosinho, é divertido. Eu acho uma fofura como esses dois se relacionam. Amei muito, dei 4 estrelas e meia. Quando Acreditávamos em Sereias é um livro que eu achei péssimo por ser completamente irresponsável. Aqui eles prometem uma história emocionante, mas particularmente o que eu senti foi que a autora jogou todos os tipos de trauma e tragédia acontecendo nessa história só pra gente ficar chocado e pra forçar essa emoção no leitor. E são coisas muito sérias que acontecem aqui. Achei realmente muito leviano, não gostei, dei 1 estrela. Mas era um livro do meu desafio TBR. A História Secreta da Mulher Maravilha não foi um livro como eu esperava. Fala bastante da vida do autor e não tanto da criação da Mulher Maravilha
família em si. Claro que é muito interessante ver como aspectos ali do dia a dia do autor e como tudo que estava acontecendo na sociedade influenciou para ele criar essa personagem tão icônica, mas a parte do como a história é criada em si, eu achei muito rápida. Foi um livro que eu gostei, mas não gostei tanto. Acabei dando 3 estrelas e ele também é do meu desafio. Outro livro da Emily Henry, Nem Te Conto, também é um romance onde a gente vai acompanhar o desenvolvimento pessoal desses dois personagens depois de ambos serem respectivamente largados por seus cônjuges. Achei que para além do romance entre esses dois personagens, a Emily Henry conseguiu realmente desenvolver cada um deles. A gente consegue ver a mudança de cada um, principalmente da personagem principal. Eu fiquei completamente apaixonada, mas no finalzinho eu acabei me desconectando um pouco da leitura por motivos meus mesmo, e acabei dando 4 estrelas e meia. Salmo para um Robô Peregrino mostra que um autor não precisa de muitas páginas para conseguir criar uma história completa, bem desenvolvida e cativante. Aqui esse robô peregrino vai questionar do que um ser humano precisa quando ele já tem tudo. É um livro bem reflexivo que eu amei e dei 5 estrelas. Despertar Criativo é um livro de não ficção, onde as autoras vão contar sobre criatividade e processo criativo, dividindo com a gente muitas das experiências delas, o que dá um toque todo especial pro livro. O projeto gráfico também é belíssimo, eu amei e dei 5 estrelas. E também era um livro do desafio. A Noite das Bruxas foi o meu primeiro Agatha Christie depois de 18 anos. Eu tinha um grande trauma com essa autora e esse livro aqui me ajudou a superar. Por conta disso, ele é muito especial pra mim. Eu gostei muito da premissa desse livro e eu gostei muito da resolução dele, mas eu senti que 80% do livro são interrogatórios e conversas e eu não consegui criar muito bem um vínculo com os personagens. Por conta disso, eu dei 3 estrelas. Mais ou menos 9 horas foi o primeiro livro do Vitor Martins que eu não dei 5 estrelas. Eu achei um livro muito bom, mas aqui o Vitor se propõe a ter uma escrita mais adulta, com temas mais sérios, e eu senti falta de mais páginas, de mais desenvolvimento dessas histórias. Ainda assim, eu gostei bastante e dei 3 estrelas. Pensamento de Travesseiro é um livro com textos curtos sobre a temática do amor, da desilusão amorosa e de recomeços amorosos. Achei tudo um pouco clichê demais, mas ainda assim eu gostei e dei 3 estrelas. Se eu não me engano, A Fúria foi o único suspense que eu li esse ano que o desenvolvimento dos personagens e da trama deixou muito a desejar. Eu gostei da história, eu ainda acho a escrita do autor muito viciante, é um livro que não te dá vontade de largar. Porém, e aí principalmente se eu comparar com A Paciente Silenciosa, é um livro que deixa várias lacunas. Por conta disso, ele acabou levando apenas 3 estrelas. Começando a temporada de Natal, a gente tem Um Conto de Natal do Charles Dickens, um clássico que eu já tinha visto peça, filme, musical e finalmente li a obra original e fiquei completamente cativada, apaixonada. Esse livro traz muito daquilo que é o espírito do Natal, sabe? Esse sentimento que a gente devia sentir e transbordar para as outras pessoas o ano todo. Eu amei, 5 estrelas, favoritado, e esse projeto gráfico da Antofágica é a coisa mais linda do mundo. Um Namorado de Natal é um Friends to Lovers, tem todo o meu coração. Eu gostei muito de como a autora desenvolve todos os relacionamentos desse livro, não só o amoroso do casal, mas várias partes da história eu achei muito forçadas só pra parecer que tem algo ali acontecendo além do romance. E eu achei vários diálogos desnecessariamente longos. Na primeira fala ali, já era tudo autoexplicativo e a protagonista ficava perguntando coisas que, assim, já estavam explicadas. Então achei isso tudo um pouco estranho, mas gostei da leitura e dei 3 estrelas. Depois eu li Cruel Winter with You, que é um conto da Ellie Hazelwood. É uma história super pequenininha, mas que ela tem tudo que a gente precisa pra se apaixonar e ficar completamente entregue. Eu amei, dei 5 estrelas. E finalmente a minha última leitura do ano foi Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Foi uma leitura perfeita pra esse clima de final de ano. Por meio dessa troca de cartas, o autor fala muito sobre como é mais importante a gente ser antes daquilo que a gente faz e antes daquilo que a gente tem, apesar disso ser muito difícil na nossa sociedade. Ele fala muito também sobre a gente ouvir a nossa voz interior e ser fiel a quem a gente é. Maravilhoso, belíssimo projeto gráfico também, 5 estrelas e favoritado. Meu Deus do céu, amigas, hoje eu falei, viu? Essas foram todas as minhas leituras de 2024, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo como foi o seu 2024 em leituras, os livros que você mais amou, os livros que você mais odiou, e se você leu algum desses livros que eu mostrei aqui, se algum deles te chamar a atenção, o primeiro link
link aqui embaixo vai ser o meu link para a Amazon. Comprando por meio desse link é uma forma de você ajudar o meu conteúdo sem pagar nada mais por isso. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo.